E hoje o tema que nos foi sugerido, Instruções para a Transformação Moral, nos fez lembrar, na verdade, de uma série de questões, que aqui nós tentaremos resumir nos minutos que temos, a fim de que cada um possa sair daqui com material, com perspectivas para as próprias reflexões, porque eu não tenho nem moral, nem idade para ditar o que deve e o que não deve ser feito. Quando Paulo de Tarso escreve a carta aos Gálatas, nós notamos que a igreja da Galácia, né, que a igreja da Galácia passava por um momento delicado. Talvez essa seja a carta em que o apóstolo é mais duro, em que Paulo é mais, vamos dizer assim, enérgico, sem deixar de ser doce. Mas Paulo nem perde muito tempo na introdução, são ali 4 versículos apenas, daquela introdução que ele tão costumeiramente fazia, e logo Paulo já começa abordando o problema. Aliás, um problema que, para Paulo, foi um grande desafio de superação, que, creio eu, segundo Emmanuel, né, pegando ali os escritos de Emmanuel no Paulo Estevão, Paulo foi vencer apenas quase ao final da sua tarefa. Porque Paulo era um doutor da lei. Saulo de Tarso era um futuro rabino, um dos homens em quem o Sinédrio e o templo punham grandes esperanças. Mas as portas de Damasco em diante, Paulo se converteu quase que 100% ao cristianismo, e isso fez com que no seu coração houvesse uma repulsa pelo judaísmo, ou pelas práticas judaicas. Então, Paulo tolerava tudo, menos a confusão de judaísmo e cristianismo. E ao que nos parece, aqui nós não temos qual que foi o relato, né? Qual que era o problema da igreja dos Gálatas, mas ao que nos parece, havia como que uma mistura. E o grande problema da mistura entre costumes judaicos e a nova doutrina cristã, o grande problema dessa mistura é que às vezes a gente confunde o que é essência e o que é secundário. O que é primordial e o que é expressão. O que é expressão. Então, pelo escrito de Paulo, na carta aos Gálatas, nós compreendemos que eles estavam tomando costumes judaicos, como, por exemplo, a circuncisão, estavam tomando costumes judaicos como parte dos princípios trazidos por Jesus. Isso Paulo não aceitou. É nessa carta, por exemplo, que Paulo narra, ainda com a mesma posição enérgica, aquela situação que Emmanuel também narra no livro Paulo Estevão, em que Paulo, publicamente, com a igreja cheia, Paulo enfrenta ninguém mais, ninguém menos que Simão Pedro, dizendo que a igreja de Jerusalém, eles estavam em Antioquia, a igreja de Jerusalém estava se perdendo, porque estava permitindo essa mistura, que não era boa, e de fato não era. Porque tomaria como mensagem do Cristo o que não é senão parte humana dentro da lei. Então, Paulo, muito bravo,
muito bravo, escreve aos Gálatas. Escreve aos Gálatas. E olha como ele diz, como ele inicia a carta. Ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Então, veja como Paulo está dizendo, está querendo refutar o que é intromissão humana. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então aqui Paulo está se dirigindo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. 5 versículos. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Paulo já começa bravo. Porque isso foi algo que vamos dizer assim, que o sondou ao longo de toda a sua missão, que foi defender a pureza da mensagem cristã. O grande problema aqui é que os Gálatas estavam perdendo a essência da mensagem. Estavam perdendo a essência da mensagem para ficar com o que é secundário, com o que é prática exterior e, portanto, dispensável. Mas a essência não é dispensável. Então, essa é uma carta em que Paulo vai buscar reforçar a essência da mensagem. O que, aliás, ele vai fazer de forma bastante similar na carta aos Hebreus, por exemplo, também. Qual é a essência? A necessidade do amor e do amar. A necessidade do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é essencial. Isso é essencial. Rituais não são essenciais. Cultos exteriores não são essenciais. Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Eis o essencial. E Paulo aponta o tempo inteiro para isso. De várias maneiras, por diversos caminhos, mas aponta a isso. E é exatamente nessa carta, na carta aos Gálatas, que Paulo vai escrever assim: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele chega a dizer da seguinte forma: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com o Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O curioso dessa fala de Paulo é que na carta aos Romanos, ele vai escrever assim: o bem que eu quero, esse não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. De modo que a gente fica pensando, o que Paulo quis dizer aqui? Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Nos parece que aqui, buscando a essência do cristianismo, Paulo falava de uma vivência cristã, que de forma nenhuma pede perfeição dos seus adeptos. Por isso ele pôde dizer: o bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu não quero, esse faço, e ao mesmo tempo dizer: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Porque nós não estamos esperando perfeição, nós estamos esperando boa vontade, propósito e busca sincera. Busca sincera.
O que Paulo faz, então, na carta aos Gálatas é dizer: olha, nós precisamos viver a mensagem cristã. Com as nossas forças, com as nossas capacidades, com o nosso entendimento. Mas é preciso viver Jesus Cristo. O que, aliás, nos lembra uma fala de Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino. Leon Denis diz assim: não basta crer e saber, é preciso viver a nossa crença. Porque, de fato, do que importa saber? O que importa saber? Nos lembramos aqui de uma mensagem de Celle, ou Clelle, na Revista Espírita de 1860. Ela diz assim: o saber está muito abaixo da caridade. É claro, porque basta você reencarnar e todos os seus saberes são adormecidos. O saber é tão frágil que ele não suporta um processo reencarnatório. Já não é assim com o amor. Quem ama, nasce amando. Quem não se lembra, por exemplo, do prefácio do livro Renúncia, em que Emmanuel vai narrar a infância de Alcione, quando, de maneira muito pura, a criança Alcione pergunta: Padre Damiano, quem criou as nuvens? Ah, foi Deus, minha filha. Nossa, como Deus é bom. Mas, padre, quem criou as pedras? Foi Deus também. Oh, padre, que coisa boa. Como Deus é bom, ninguém ficou esquecido. Como a dizer, dos pontos mais altos aos pontos mais baixos, eis a presença do Criador. 5 anos. 5 anos. Então, nós percebemos que saber e crer não valem nada se são um fim, se são finalidade. Crer e saber não podem ser a finalidade da nossa doutrina ou do nosso envolvimento e comprometimento na doutrina espírita. Crer e saber hão de ser meios para que atinjamos um fim. O saber é muito perigoso quando ele se torna um fim. Por isso, Emmanuel vai dizer, aqui mudando, claro, os conceitos, né? Mas Emmanuel vai dizer no livro, no prefácio do livro Alvorada Cristã: quem apenas conhece nem sempre sabe. Quem apenas conhece nem sempre sabe. Porque quem coloca o saber como finalidade apenas conhece. Não adentra, não aprofunda na essência do saber, porque na essência o saber é um meio a favorecer uma melhor vivência. Então é isso que Paulo vai recuperar aqui na carta aos Gálatas. É isso que Paulo vai buscar mostrar aos Gálatas. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito, ele vai dizer. Não como quem menospreza a vida material, mas quem como coloca o ponto de vista no espírito. Que, aliás, é o que Kardec vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo, escrevendo o item o ponto de vista. E por que nós estamos dizendo isso? Porque se nós olharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, quando Kardec vai definir o verdadeiro espírita, ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Ou seja, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Porém, não seja isso motivo. Não seja isso motivo para que a gente se sinta distantes de Jesus. Em outras palavras, não seja isso motivo para que a gente
se sinta incapaz de viver a mensagem do Cristo. Porque o que permite Paulo afirmar, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, não é a perfeição moral que ele não tinha, mas a imperfeição moral que ele ainda combatia dentro de si. Então, se nós pudéssemos colocar aqui a primeira instrução para a transformação moral, nós diríamos: não esperemos por uma perfeição que nunca vai chegar se não trabalharmos por ela. Não é porque eu ainda não consigo amar indistintamente, não é porque eu ainda não consigo dar os grandes testemunhos de fé, que eu não posso buscar a vivência cristã. Porque Jesus não chega na história quando está tudo resolvido. Jesus entra na história para resolver a situação, para ajudar a resolver a situação, de modo que o nosso processo de transformação moral, que aliás também é um entendimento importante, é um processo, não é da noite para o dia. O nosso processo de transformação moral, ele ocorre com Jesus. Com Jesus. Isso é a essência da mensagem cristã. Jesus não chamou Pedro quando Pedro já era o líder do colégio apostólico e o líder da casa do caminho. Jesus chamou Simão Pedro quando Simão Pedro era machista, preconceituoso, teimoso. De modo que a nossa transformação moral, ela começa agora, se a gente quiser. Começa agora. Bom, a questão toda é que nós precisamos buscar viver a mensagem de Jesus, porque se nós não o fizermos, nós jamais vamos entender os processos da vida. Imagine que você vai falar da cruz e da importância da cruz para um ateu. Imaginemos que coisa cômica você tentar convencer um ateu que a cruz é importante. Vai dar certo? Emmanuel diz assim no livro Fonte Viva, capítulo 97, A Palavra da Cruz. Emmanuel diz assim: repitamos a palavra da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos considerará a conta de loucos. É preciso buscar a vivência cristã, buscar a prática dos ensinos de Jesus no nosso dia a dia, com sinceridade, com boa vontade, porque do contrário, nós não conseguiremos aceitar e vivenciar os processos da vida. Processos esses que vêm qual golpes do escultor no mármore. Ou como o oleiro, que formado ali o vaso, o coloca no forno. Não como medida cruel, não como punição, mas para que o vaso fique pronto. Como o artista que não golpeia o mármore a título de agressão, mas com o intento de transformar, de converter aquele mármore na obra-prima que planejou. Sem buscar a vivência cristã, as nossas cruzes serão interpretadas como punição.
As nossas cruzes serão interpretadas como abandono. Deus me abandonou. Jesus não me ama. Se nós não buscarmos a prática no dia a dia do perdão, da reconciliação, da indulgência, da benevolência, perdão, nós não conseguiremos compreender as lições dos processos da vida, processos de dor, processos de alegria, porque nós não estaremos conectados com a essência das coisas. Essa também é uma instrução. Os processos da vida não vêm como punição, vêm como um convite. Emmanuel diz assim no livro Caminho, Verdade e Vida: faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Não precisarás repetir a experiência amanhã. Como a dizer, a vida traz lições, a vida traz ensinos, a vida traz oportunidades, e mediante essas oportunidades é que nós vamos mudando. Muda a perspectiva, muda o princípio, muda a opinião, muda ideias, muda, transforma, num processo muito natural e gradativo, porque Deus não é um imperador violento. Só que a vida vai nos convidando. A vida vai nos convidando. E se nós não buscamos uma vivência genuína, dentro daquilo que a gente compreende, dentro daquilo que a gente aceita, dentro daquilo que a gente crê, nós não conseguiremos sentir os processos da vida como lições para nos transformar. Porque a vida de maneira muito sábia e muito inteligente traz para nós as situações que nós precisamos. Mas nós espíritas adoramos falar de provas e expiações, mas não gostamos de enxergar a prova e expiação na nossa vida. Nós adoramos falar de resgate, mas quando vivemos comentamos a injustiça. Então, eu entendo que tenho débitos enormes com espíritos mais diversos possíveis, mas quando a providência divina encaminha um espírito para que eu cuide, eu me revolto. Eu não consigo ligar uma coisa na outra. Assim, se esse espírito está comigo nessa encarnação, será que não há um resgate ou um reajuste aqui a ser feito? Será mesmo que as coisas aconteceram por acaso? Nós não conseguimos compreender, por exemplo, as partidas, as despedidas, sobretudo quando elas aparentemente aconteceram antes da hora. É preciso atentar-se. De fato, o processo de transformação moral pede atenção. Muita atenção. O que chama o nosso olhar na definição de Kardec, quando ele vai definir o verdadeiro espírita, é que o verdadeiro espírita é reconhecido pela transformação moral, no sentido de um processo que já concluiu-se, ou um dos processos que já se concluiu, mas igualmente pelos esforços que fazem domar suas más inclinações, o que nos parece, por fim, que é em domando as más inclinações é que nós vamos gerar, nós vamos favorecer essa tão falada transformação moral. Em outras palavras, não precisa ser perfeito, mas se espera do verdadeiro espírita, no mínimo, que ele possa dizer o seguinte: já não sou como era há 5 anos atrás, já não sou como era há 10 anos atrás,
há 15, 20 anos atrás, eu fazia coisas das quais hoje eu não sou capaz nem de falar. O que denota, portanto, uma transformação moral. E, ao mesmo tempo, espera-se do espírita, do verdadeiro espírita, que ele diga assim: prossigo na luta, desafiando meu orgulho, ajustando meu egoísmo, educando a minha vaidade, prossigo na luta. Prossigo na luta. Porque a providência divina nos coloca nos meios em que nós precisamos para que a gente consiga perceber quem nós somos. Às vezes nós fixamos nos defeitos que os outros trazem e não percebemos que isso, muitas vezes, é reflexo de nós mesmos. Como Leon Denis vai dizer no livro Depois da Morte, no capítulo Dever, ele diz assim: podemos até nos estudar nos outros homens. Observe os defeitos que os outros carregam. Se eles te incomodam, é possível que estejam em ti. Então, a providência nos coloca no meio para que, em observando o que me incomoda, por que eu fiquei ferido, eu possa me descobrir e daí me transformar. Mas algo que nós gostaríamos de chamar a atenção, especialmente hoje, é que, em colocando o ponto de vista sobre o qual se observa a encarnação nas alturas do mundo do espírito, nós observamos que, não raro, há muita inconsequência. Inconsequência. A gente estuda uma coisa, a gente fala, a gente tem um discurso muito bom, mas na hora de aplicar, parece que nós vivemos uma outra realidade. Como se o estudo fosse um acalento ao cérebro, tão somente. Como se o estudo estivesse dizendo de uma outra realidade. Mas não. Se nós admitimos a doutrina espírita como uma verdade, ou como uma face da verdade, é preciso, então, como Paulo fala aos Gálatas, trazê-la para a nossa vida. E é por isso que nós gostaríamos de citar aqui, de passar em uma questão de O Livro dos Espíritos. Porque eu acredito fortemente que essa questão fala de um ponto essencial da nossa tarefa aqui na Terra. Um ponto que, se negligenciado, pode jogar fora a encarnação inteira. Um ponto que, se negligenciado, nós poderíamos passar a encarnação inteira falando de transformação moral sem nunca aplicá-la a nós mesmos. Nos parece aqui que na questão 633 do Livro dos Espíritos será abordado o tema central da transformação moral, ou das maneiras de se alcançar uma transformação moral. Kardec havia perguntado, na questão 632, o seguinte: o homem que está sujeito a erros, o homem pode errar. Não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Olha a pergunta. Olha a pergunta. Que primor de pergunta. A gente se engana muito. Então, ao avaliar o que é bom e o que é ruim, eu não posso me enganar e fazer o mal quando eu penso que estou fazendo bem? Resposta: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Ou seja, os Espíritos estão dizendo assim:
lembrando aqui, né, a mensagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, também intitulada O Dever. Lázaro diz assim: Deus criou todos os homens iguais para a dor, a fim de que ninguém alegue ignorância sobre o mal que pode fazer. Olha que lindo isso. Eu e você sofremos pelas mesmas coisas, de modo que é exatamente esse fato que faz com que essa orientação de Jesus seja infalível. Nós sofremos pelas mesmas coisas. E, portanto, o que te faz mal, me faz mal. Só que você só sente em você. E eu só sinto em mim. Por isso que eu sou o parâmetro. Se me fizesse isso, seria bom ou seria ruim? Ah, seria ruim. Então não vou fazer. Ia causar dor, ia causar discórdia. Então não vou fazer. É um guia seguro. Se refletido com imparcialidade e bom senso. Mas por que eu estou citando a questão 632? Porque na 633 o Kardec pergunta assim: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Qual que é a regra do bem e do mal? O que eles disseram na questão anterior. Faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse, ou não faça ao outro o que você não gostaria que te fosse feito. Essa é a regra do bem e do mal. Porque, entende por que ela chama reciprocidade ou solidariedade? Porque existe uma reciprocidade entre o que vai ser feito a você e o que seria feito a mim. Eu me utilizo como parâmetro para saber se vai ser bom ou não para você. Só que Kardec afirma que essa regra não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. É claro que não pode. Claro que não pode. Porque é evidente que eu vou fazer para mim só o que eu quero. Ué. Agora, isso é de fato bom? Não sei. A gente pega tão leve com a gente de vez em quando. Às vezes tão duro e às vezes tão leve. Às vezes a gente pega tão pesado e às vezes a gente passa a mão na cabeça da gente mesmo, né? Então o Kardec está dizendo assim, olha, essa regra não se aplica à conduta do homem para com ele mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? A pergunta é muito inteligente. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? É claro que tem que ter. A pergunta é meio retórica. É claro que tem que ter. Por quê? Porque se não tiver resposta na lei natural, e a lei natural é a lei de Deus, onde é que vai ter resposta então para isso? Né? Então tem que ter. Mas qual que é o guia? Qual que é a regra? Como é que eu sei que eu estou cuidando bem de mim mesmo? Aí os Espíritos vão dizer assim: quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é necessário. Quando a ultrapassais, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades. Quando ele a ultrapassa, ou quando ele ultrapassa, né, ultrapassa o limite, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa a natureza. Essa resposta é fantástica. Porque eles trazem o princípio do mundo físico e generalizam isso, confirmando mais uma vez que a lei divina e a lei natural é a mesma lei. Então eles pegam o princípio do mundo físico, generalizam para a parte moral. Então se eu comer uma pamonha, é uma coisa. Se eu comer 30, é outra. Se eu comer um pote de açaí, é uma coisa.
se eu comer 90, pode ser outra. Não é? Porque há um limite traçado pela natureza e toda vez que eu ultrapasso esse limite, eu sofro. Sofro. No caso do estômago, passa mal, né? Passa bem mal. Assim também é no mundo moral. Quando a gente se excede em algo, seja pelo excesso da quantidade, fez muito, ou pelo excesso da escassez, vamos dizer assim, de uma forma bem rústica, né? Se eu me desequilibrei pelo excesso ou pela escassez, eu estou num problema. Por que nós estamos falando isso? Porque há uma pergunta que precisa ser feita. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui no planeta? Vou mudar um pouco a pergunta. Por que nós estamos aqui ainda? Por que nós não estamos com os Cristos, com os espíritos puros que regem a evolução da Terra? O que nós estamos fazendo aqui ainda? Por que nós estamos aqui ainda? Claro, há uma resposta óbvia, verdadeira, e que explica. Nós estamos aqui ainda porque a gente ainda não avançou o tanto necessário moralmente. E é claro que a evolução, ela tem uma trajetória que precisa ser cumprida. O Kardec chega a perguntar isso no Livro dos Espíritos. Dá para resolver tudo numa encarnação só? Os Espíritos falam assim, não. Porque o que você chama de perfeição é muito imperfeito ainda. Então, claro que existe aqui uma trajetória a ser percorrida e não será possível fazê-la em pouco tempo. Mas a pergunta que eu queria fazer aqui, que eu queria que nós pensássemos em conjunto é: será que nós não estamos igual os hebreus no deserto, andando, não é em círculos, né? Mas, só para facilitar o entendimento, andando em círculos, indo e voltando ao mesmo ponto? Se assim é, por quê? Por que nós continuamos patinando no mesmo erro? Por que a gente vem, escolhe as provas e cai no mesmo ponto? Há espíritos que têm 3, 5, 10 encarnações caindo no mesmo ponto. Por quê? É curioso a gente pensar, por que eu já não estou assim num planeta melhor? Também porque eu me comprazo nos excessos. Eu sinto prazer nos excessos. E é exatamente no excesso que a gente cai. Se nós formos refletir bem, nunca a gente cai numa situação que a gente é morno. Uma coisa que você é morno. Não é aí. Você só cai no excesso. Agora, né? No atual estado evolutivo. Só cai no excesso. Então, foi no excesso de raiva que você assassinou alguém. Foi no excesso de mágoa que você traiu alguém. Foi no excesso. Foi no excesso, no apego a si mesmo, que você virou para Jesus e falou assim: Jesus, sai que agora é comigo. Excesso. Então, nós estamos dizendo isso porque é preciso observar
os nossos excessos, porque são eles os maiores motivos de queda. Onde é que há um excesso em mim? Alguns, o excesso é na política. E porque se excedem na política, tomam atitudes e condutas que eles mesmos se envergonharão quando desencarnar. Para outros, o excesso é no sexo. E tomam condutas das quais se envergonharão ao desencarnar. Para outros, o excesso é no dinheiro. Para outros, no poder. É preciso olhar para os nossos excessos. Onde é que eu sou, assim, exagerado? Exagerado. O problema nem sempre é de direção. O problema, às vezes, é de intensidade. Às vezes é de direção e às vezes é de intensidade. Porque se eu não olhar para o meu excesso, tem gente que se excede na irritação. E aí é uma pessoa que é incapaz de perdoar, porque ela fica remoendo a situação, a fala. O excesso é na irritação. Entende? Então, os nossos excessos são os maiores entraves para a transformação moral. É preciso olhar para eles. E é nesse sentido que uma mensagem do benfeitor Emmanuel no livro Pensamento e Vida se torna, assim, primordial. Ele vai ter várias mensagens com a mesma temática, mas no Pensamento e Vida ele foi certeiro, assim. No Pensamento e Vida ele foi certeiro. Emmanuel diz assim: nós estruturamos complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, excesso, retendo apaixonadamente o instinto da posse, e, com o instinto da posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas. Aí mais para frente ele diz assim: nesse círculo vicioso, ou seja, porque a gente cria um excesso que vai desdobrar-se em egoísmo e orgulho, e esse egoísmo e orgulho alimenta esse meu excesso, e aí eu fico num ciclo vicioso. Nesse ciclo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a cena em que lhe cabe avançar. Esse círculo vicioso é o que nos prende na Terra. Porque a gente fica se enganando e desenganando, enganando e desenganando. Aí a gente está desencarnado e fala assim: não vou mudar. Aí encarna e faz tudo igual. Volta. Ilusão, desilusão, engano e desengano. Aí Emmanuel fala assim: não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. Oi? Como assim? Isso é uma construção. Só que a evolução também é. E aí a gente se pergunta: como que nós vamos combater os excessos? Muita gente acredita que há um choque que deve ser feito. Para muitas pessoas, dentro de si mesmo, tem uma batalha acontecendo. O bem está com as armas e o mal também. E está se degladiando lá dentro. Só que não é assim. Eu ouvi uma vez um espírito orientando uma pessoa dizendo assim: o mal não será vencido. O mal será convencido. Não existe o bem de arma em punho agredindo o mal. Não é assim que o bem vence. Porque o bem
não vai matar o mal, o bem vai transformar o mal. Então eu preciso olhar para dentro de mim e falar assim, onde é que está meu excesso? Ah, o meu excesso está meu dinheiro. Então como é que eu vou fazer? Aí aqui Emmanuel está dizendo, sou eu, pelo amor de Deus, né? Não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel. Como é que eu vou combater o meu excesso? Vou brigar com o meu excesso? Vou ir para a escassez de uma hora para outra? Não. Porque não pode se desprezar a rotina construtiva. Eu construí esse excesso, agora eu preciso fazer uma nova construção. Não preciso brigar com o meu excesso. Eu só preciso fazer uma nova construção. Aí Emmanuel diz assim: a evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos da existência. Olha, é outra visão. Eu não vou ficar me martirizando porque eu me excedi nisso ou naquilo. Porque isso não transforma ninguém. Então tem gente que se excede na maledicência. Como é que ele vai enfrentar a maledicência? Ele vai calar a boca? Não, agora não posso falar mais nada. Isso é ir contra ele mesmo. Porque o maledicente gosta de falar. Aí Emmanuel vai propor o seguinte: olha, você gosta de falar? Então fala para o bem. Não importa quantas vezes você usou mal a sua fala. Comece a construir um novo costume que é de falar bem. Então, o egoísta não precisa ser constrangido e dizer assim: olha, agora você não pode mais pensar em você. Não é assim que a gente transforma o egoísta. Ou nos transformamos, né, enquanto egoístas. Mas instituindo um novo costume. Se eu estou acostumado a pensar em mim, eu vou tentar instituir um novo costume, que é o de pensar no outro. Hábitos. Isso é domar as más inclinações. As más inclinações não serão agredidas, elas serão domadas. E a gente só doma alguma coisa quando a gente institui um novo costume, uma nova perspectiva. Porque Jesus não está se importando com a nossa imperfeição. Jesus não está se importando com a nossa imperfeição. Jesus está querendo saber a nossa disposição em construir a perfeição. Construir a perfeição. Então, hoje eu me irrito muito fácil, mas eu vou buscar todos os dias instituir a paciência dentro de mim. Vou cair 1000 vezes, mas as 1000 vezes eu vou levantar e caminhar um pouquinho adiante. Isso é construção. Transformação moral é construção. É preciso vivenciar o processo, instituindo novos costumes, olhando para os meus excessos, não brigando, não me condenando, não me martirizando pelos excessos, mas com sinceridade, com boa vontade, instituir novos costumes. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, cumprimento mais uma vez a Naira, agradeço pela tradução e que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, é com alegria que voltamos aqui para a conclusão dos nossos trabalhos. Agradecemos muito, Gustavo, pelas suas reflexões, pelas suas propostas de considerações acerca do que a doutrina nos ensina, né? Esse é um grande trabalho para todos nós, né? Crescermos. E, com certeza, as reflexões que a doutrina propõe nos ajudam, tornam mais fácil para muitos e menos difícil para outros tantos esse grande esforço de crescer, né? Ficamos felizes. O dia de hoje foi muito proveitoso e
Aproveito nesse instante, dentro desse clima em que estamos, Gustavo, para te pedir que você faça a nossa prece de encerramento dos nossos trabalhos antes dos agradecimentos finais. Faço com alegria, aproveitando aqui para cumprimentar os papais, né, as mamães que são pais, né, fazem papel de pai, todos, né, que cuidam, como Alta de Souza vai dizer numa trovinha escrita pelo Chico, ela diz assim: lembrando o dia dos pais, do mais rico aos mais plebeus, festejamos nesta data o grande dia de Deus. Porque essa é a missão da paternidade, né? Deus se oculta para que outros possam brilhar, fazendo-lhe o papel de pai, né? Então, felicito a todos os pais pelo dia e vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Quem se sentir à vontade nesse instante, que possa fechar os olhos e voltar toda a atenção a Jesus Cristo. Que a sua afeição meiga, terna e amiga possa se fazer presente nas nossas mentes, a fim de que a nossa oração possa buscar verdadeiramente a presença. Senhor Jesus, nesta hora tão difícil em que o nosso planeta atravessa, em que tantas discussões, dissensões, segregações têm ocorrido em todos os meios, em todas as áreas humanas, nós te rogamos, Jesus, fazei de nós instrumentos da tua paz e do teu evangelho de amor. Ajuda-nos, Jesus, a cada dia, para que tenhamos força, coragem e fé, a fim de prosseguirmos na trajetória, certos de que a isso viemos, a isso nos propomos, e não nos cabe, de maneira lícita, desviar deste propósito. Se esquecermos o teu evangelho, Jesus, ajuda-nos nos nossos problemas de memória. Se negligenciarmos a tua mensagem, ajuda-nos nos nossos problemas de hipocrisia. E permita-nos, Jesus, imperfeitos quais somos, trabalhar na sua seara, a fim de que verdadeiramente possamos construir, dentro e fora de nós, um mundo melhor. Especialmente hoje, Jesus, te pedimos pelos pais, pelos papais que estão na encarnação, cumprindo suas missões, e também para aqueles que continuam na abençoada tarefa desencarnados, velando e amparando pelos filhinhos que ficaram. Abençoe-os, Jesus, que possam se sentir fortalecidos e encorajados na tarefa. E que assim seja.